Deixa eu colocar. Vamos falar agora do tipo corte. Vamos entrar na parte de bovino de corte agora e falar um pouco sobre a morfologia que identifica o indivíduo ser produtor de carne, né? Então, a gente tem aí tanto os animais taurinos como os animais zebuínos. Aí a gente cai naquela mesma questão falada anteriormente da origem desses animais, né? A gente tem os zebuínos para a produção de corte, também com uma rusticidade muito interessante quando a gente fala em produções extensivas aqui nos nossos trópicos, no nosso país, e a gente tem os animais que vieram lá da Europa com um tronco mais, digamos assim, mais quadrado, justamente que esses animais que não têm o cupim um pouco mais adiantado, não estão tão volumosos igual os zebuínos, mas são animais que, pelo seu tempo de seleção, são animais muito mais eficientes. Mas são animais que, quando a gente traz justamente a mesma coisa do leite lá que eu havia comentado, quando a gente traz esses indivíduos para aqui, a gente começa a perder por questões adaptativas, por questões de bem-estar, por questões do nosso clima não ser tão favorável, e também das nossas pastagens não serem tão boas para a qualidade e eficiência desses animais. Mas são indivíduos também, assim como falado anteriormente, que vêm agregar nos cruzamentos. Tanto os zebuínos como os taurinos, a gente tem um F1 que a gente usufrui de uma heterose, né, que a gente espera-se que o resultado de um indivíduo cruzado, dois indivíduos cruzados puros, nos traga um indivíduo que seja superior aos pais. A gente tem a rusticidade e a produção das raças zebuínas, e a gente tem a alta eficiência e o grande ganho de peso desses animais taurinos. A gente tem aqui um Angus Nelore para evidenciar isso. Deixa eu ver. Então, essa figura, eu gosto muito dessa figura. Inclusive, meu professor Paulo Walter, se estiver por aí, foi uma das questões de prova, e eu me lembro que foi muito interessante, porque eu tirei nota baixa depois que eu respondi essa questão, mas trouxe um diálogo muito interessante para a gente. É aquela coisa quando a gente sai da nossa zona de conforto, faz a gente enxergar a questão de uma forma muito mais sistêmica. A gente começa a identificar vários pontos que a gente às vezes não tinha notado. E eu fui para o colegiado brigar com ele, justamente por conta das minhas respostas sobre essa questão. Então, essa figura representa a representação rudimentar da curva de crescimento de diferentes biótipos. Se a gente for pensar na curva de crescimento dos animais, a gente tem primeiro lá o crescimento ósseo, depois o muscular e depois a gordura, né? E aí a gente tem que identificar, a gente tem um gráfico aqui, a gente tem uma curva não, a gente tem o peso e a idade, e aí a gente tem dois indivíduos, o indivíduo A tardio e o indivíduo B precoce. Na figura ao lado dá para a gente identificar justamente isso. A gente tem esse animal um pouco menor, que representa um animal precoce, e o animal um pouco maior é um animal tardio. E aí, às vezes, esses indivíduos estão na mesma categoria, eles são contemporâneos, mas são de linhagens e de conformação estrutural e de musculatura diferente. Então, assim, até mesmo na hora que eu for identificar esse perfil na minha propriedade, seja ele para colocar no confinamento ou para identificar a minha seleção, eu tenho que identificar isso. Esses animais mais precoces têm um frame um pouco mais baixo. São animais mais precoces, porque o tempo de terminação deles é menor. A gente tem o B como mais precoce. E aí a gente tem essa estrelinha aí que representa justamente a determinada época do ano que esses indivíduos vão estar no mesmo peso, mas com composição corporal diferente. Eu já tenho uma novilha precoce chegando no seu ponto ideal de abate ou de reprodução, e a gente tem a novilha A com perfil mais tardio, é uma novilha mais longe do chão, tem uma estrutura um pouco maior, então a composição corporal óssea desse indivíduo precisa desenvolver um pouco mais. Então, esse indivíduo precisa ser mais tardio. E aí, isso daí vai me determinar o meu critério de seleção, seja ele extensivo, intensivo. Às vezes, no intensivo, a gente busca indivíduos um pouco mais
um pouco mais com o tipo precoce, né? Porque justamente esses indivíduos vão ter um acabamento mais cedo. Às vezes, se eu quero um extensivo para tentar ganhar meu objetivo for animais mais pesados, eu busco um animal um pouco mais tardio. Então, essas características devem ser avaliadas e identificadas. Eu participei de uma disciplina lá no doutorado que eles estavam criando justamente um método de selecionar esses indivíduos a partir da composição corporal. Digamos que esses dois indivíduos vão para um confinamento. Então, a exigência, falando agora na parte nutricional, a exigência nutricional desses indivíduos, ele vai ser diferente. A gente tem um indivíduo que já está chegando ali na deposição de gordura, e a gente tem um indivíduo que vai me exigir um pouco mais, por questões nutricionais, porque ainda está em fase, vai crescer um pouco mais. Então, eles já estão, na hora de selecionar esses indivíduos para os confinamentos, identificando esse perfil também e selecionando os currais que tenham a proximidade e a harmonia, digamos assim, não sejam tão diferentes, justamente para evitar gastos com alimentação desnecessária, ou até dietas mesmo com formulações que vai atender ao tipo e ao perfil desse animal. Então, é um gráfico que eu gosto bastante de falar, mostrando a imagem, dá para a gente visualizar bastante um perfil que é mais precoce e um perfil que é um pouco mais tardio. Isso daí vai variar seu critério de seleção. E aí, o método de seleção, o critério de seleção para bovino de corte, que eu vou falar aqui hoje para vocês, é o método de seleção por epimuras, que a gente tem aqui o E relacionado à estrutura, precocidade, o P, o M, musculosidade, umbigo, características raciais, apromos e características sexuais. Então, existem a pontuação de 1 a 6. Lembrando que esse método de seleção, você vai avaliar indivíduos contemporâneos, ou seja, eu tenho lá os meus animais vão parir tudo na minha estação de monta, depois esses animais vão nascer, eu tenho que avaliar tanto macho como fêmea os contemporâneos daquela geração. Aí, a partir do momento que esses animais vão lá para o curral, eu vou fazer uma avaliação visual desses indivíduos e identificar de 1 a 6, sendo assim um animal trinca de 6, que a gente fala, 6 de estrutura, 6 de precocidade, 6 de musculatura, o meu melhor animal. E os animais, seriam os animais mais inferiores. A partir daí, eu posso identificar, a partir desse perfil, né? Aí eu também tenho características de umbigo, características raciais e características de aprumo. É feito por um técnico especializado. Então, mas assim, a partir da comparação entre os indivíduos contemporâneos, eu vou classificar esses indivíduos, esses animais. Então, aí a gente tem, assim como no teste de progênio da raça G, a gente tem também os testes de progênios, né, das raças de corte, que aí a gente chama do DEP, né, que é a diferença esperada na progênie. A gente fecha nas características que a gente vai avaliar, são geralmente o ganho o peso a desmama, o peso a 305 dias. Então, são características de cada reprodutor que vão ser avaliadas, que ele passa para a sua progênie. Então, gera-se, então, esses DEPs. Esses DEPs geram números, que esses números vão classificar os touros que são melhores para cada característica, seja sexual, seja produtiva. E é gerado também um sumário, e esses touros são classificados. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala do tamanho do animal, né? É justamente o comprimento corporal e o tamanho do animal. A gente leva em consideração muito a composição óssea do animal. Às vezes o indivíduo é extremamente comprido, extremamente grande, extremamente alto. É aí que a gente vai pontuar esse animal como um 6 na hora da avaliação, ou diminuir, levando em consideração sempre equiparando esses indivíduos. Quando a gente vai para uma pista de julgamento, a gente sabe que na pista de julgamento também entram nas categorias, né? Então, geralmente são de idades semelhantes, e só depois no grande campeonato que a gente olha animais de idades um pouco diferentes. Mas, assim, são as características que também a gente busca todas aquelas características do epimuras que a gente também busca na hora de selecionar um campeão de pista. E a estrutura é um dos pontos, que vai determinar o animal mais estruturado ou menos estruturado. Lembrando que a gente quer o conjunto, assim como falando de bovino de leite, a gente busca o conjunto de tudo. A precocidade
ela determina justamente o tempo que esse animal vai levar na minha propriedade até atingir o ápice para abate ou para reprodução. É justamente a altura do dorso até o ventre em relação ao vazio substernal, que é esse vazio, a altura dos pés, dos membros, né, digamos assim. Quanto mais profundo for esse animal, lembrando lá do bovino de leite, quanto mais profundo for esse animal, mais precoce a gente vai caracterizar esse animal. Lembrando que quanto maior a gente fala de precocidade, a gente fala também de questões de aparato digestivo, aparato cardíaco e também pulmonar, justamente. Quanto maior essa profundidade, esse animal vai ter maior capacidade de digestão de alimento e esse animal vai me tornar um animal mais precoce. E ele me tornando mais precoce em relação ao tempo de abate, consequentemente, ele também me torna mais precoce em questões sexuais também. Então, não é errado você dizer que a profundidade também, indiretamente, está relacionado com questões sexuais, porque também o animal chega no ponto ideal de seu crescimento ósseo, crescimento muscular, ele vai também chegar no seu crescimento ou na sua idade reprodutiva. Então, quanto maior essa precocidade, quanto maior essa profundidade em relação ao vazio substernal, mais precoce é esse animal. Levando em consideração também que a gente está aqui avaliando indivíduos adultos. Quando a gente está avaliando indivíduos jovens, a gente tem que levar em consideração a curva de crescimento. Geralmente é natural que os bezerros mais novos, como o crescimento ósseo é um pouco mais acelerado do que os demais, os animais, os bezerros, eles tendem a ser mais pernaltas mesmo, tem desenvolvimento ósseo por conta disso, são animais mais altos do chão, mas a gente identificando já nessas categorias indivíduos com uma precocidade boa, levando em consideração a idade, a gente já vai identificar indivíduos que serão adultos também mais profundos e mais precoces. Quando a gente fala de musculatura, revestimento muscular, a gente tem que pensar justamente na sua convexidade musculatura. No bovino de leite, a gente busca uma musculatura plana, uma musculatura limpa, e já no bovino de corte, a gente busca essa convexidade. Essa convexidade levando em consideração também o seu comprimento de peças musculares. É muito fácil você ver e identificar nas pistas esse comprimento de musculatura, principalmente no posterior. Às vezes o indivíduo tem uma convexidade de musculatura muito boa, mas é muito curta essa musculatura. E aí ele fica com o posterior um pouco bem arredondado. Quando ele tem a convexidade de comprimento de musculatura, é o ideal. Esses indivíduos aqui têm um comprimento de musculatura ideal. Mas se a gente for observar no ângus, a gente já nota que um pouco mais de convexidade, por conta dele ser mais baixo, parece que as peças musculares não são tão compridas. Então, a gente buscar, além dessa musculatura, desse revestimento muscular, tanto de anterior como de posterior, dorso-lombo, bem desenvolvida, justamente comparando, logicamente, com os outros indivíduos de suas categorias, eles devem ser os mais musculosos, identificando, sim, melhor acabamento e melhor qualidade de peças musculares. Aqui é uma avaliação justamente para a gente treinar, né? Eu lembro que quando eu estava lá na aula do professor Paulo Walter de julgamento, a gente acompanhou uma fazenda na Baviera, lá em Piauí, e aí a gente entrou numa curral que tinha mais de 100 bezerros, e aí a gente ia identificando, entrava 2 por 2, 3 por 3, e a gente ia classificando esses indivíduos. E aí a gente ia numerando em relação ao lote que a gente estava vendo. E aí a gente tem esse indivíduo aqui, aí, por exemplo, ele é 5 de estrutura, 5 de precocidade, 5 de musculatura. Então, isso a gente precisa ir treinando no nosso olho e comparando indivíduo por indivíduo, justamente por isso. Aí eu lembro que no final da apresentação, lá da proprietária, lá da técnica que estava responsável em acompanhar a gente, ela brincou assim, vai lá no curral e tira um bezerro que vocês consideram que é trinca de 6 e um bezerro que é o mais fraco do lote, digamos assim. E aí a gente pegou, eu lembro que meu irmão, a gente pegou lá, todo mundo da turma, foi lá e a gente avaliou mais de 60 bezerros assim, todo mundo junto, e tirou um bezerro trinca de 6, aí o vaqueiro trouxe lá e colocou o bezerro, e o que a gente considerava que era o bezerro mais fraco. E aí, realmente, a gente conseguiu tirar um trinca de 6, que era 6 de estrutura, 6 de musculatura e 6 de precocidade.
E ela digitou o número do bezerro lá e ela viu que ele tinha sido quase 80 quilos a mais do que a média do lote. Então, é por isso que o olho precisa ser treinado. Isso aí, para na hora de uma compra, seja de pequeno produtor, grande produtor, você identificar, às vezes você tem vários animais para comprar para ser seu reprodutor lá. Você pode entrar num curral e, a partir desses conhecimentos visuais, esses conhecimentos básicos, você conseguir tirar o bezerro lá, ou um reprodutor, um garrote, que seja mais estruturado, que tenha mais precocidade, que tenha mais musculatura, a depender da sua categoria, a depender do seu objetivo. Mas isso aí. E aí a gente foi passando, isso é um exercício muito bom que eu indico a todos, qualquer que seja o lugar. Logicamente que a gente deve levar em consideração a idade dos animais e nunca comparar. Logicamente que com um grande campeonato, a gente compara o touro adulto com o júnior menor, que são de idades diferentes. Mas aí, a partir do momento que a gente está em pista de julgamento, a gente começa a pontuar. A gente tem que levar em consideração que o animal maior é um animal já pronto. E geralmente tem uma tendência de identificar e de escolher esses animais mais prontos, digamos assim, né? Em detrimento dos animais mais jovens. Mas a gente tem que considerar que os animais mais jovens são animais que têm uma carga genética, digamos assim, melhores, né? Que são mais jovens, a tendência dos filhos é serem melhores do que os pais. Então, assim, mais para frente eu vou fazer um comentário, mas explicando aqui a questão do Epimúrias aqui, a gente tem aqui esses indivíduos, e aí a gente vai treinando o olho. A gente tem que os dois são 5 de estrutura, de precocidade a gente tem que o bezerro que pontuou 3 e um que pontuou 6. Aí vão percebendo e treinando o olho. O bezerro que pontuou 3 tem muito menos profundidade corporal em relação ao seu vazio substernal. O outro tem uma profundidade um pouco maior, que aí ele já pontuou 6. Quando a gente fala de musculatura, a gente também já consegue identificar, tanto de anterior como posterior, uma musculatura mais evidente no bezerro da frente, quanto comparado com o bezerro de trás. E esses pontos vão sendo colocados e classificados e identificados os indivíduos, que possivelmente, aí se você for botar lá, o da frente é mais pesado do que o de trás, por conta dessas características visuais, você consegue identificar indivíduos. Mas características como umbigo, caracterização racial, aprumo, são características que é necessária a utilização de um olho clínico e de um olho treinado. Porque na régua você não vai conseguir identificar algumas características, ou por questões de umbigo, esse umbigo você vai sendo avaliado, esse padrão racial também. Então, existem os técnicos experientes que vão justamente identificar essas características e então selecionar os reprodutores, que vão ser utilizados para reposição, alguns que vão para central, ou até mesmo que vão atender o mercado. E aí, a partir desse momento, você vai classificando esses touros também por dados produtivos, ganho de peso, a 365 dias, a 365 dias, 305 dias, a desmama. Então, esses dados todos são avaliados que vão classificar esses reprodutores. Aqui a gente tem um exemplo, justamente para a gente mostrar. São animais contemporâneos, e que a gente pode avaliar. Um indivíduo que pontuou 1, 1, 1, e um indivíduo que foi 5, 3 e 3. Então, isso é uma prática muito boa, um exercício muito bom para fazer uma aula prática, para fazer uma avaliação, vai numa exposição ou vai em uma fazenda próxima a vocês, que tem um lote de bezerros, e vão avaliando essas características, vão olhando e vão classificando os indivíduos, que com o passar do tempo e com a experiência, você já vai tornando seu olho clínico. Hoje, um jurado experiente, ele precisa de pouca visão, ele faz aquela avaliação, assim, mais demorada, mais para, digamos assim, mais para desencargo de consciência, mas com os jurados que têm mais de 30 anos de inspeção, os animais entrando na pista, ele já consegue identificar qual vai ser o campeão e qual vai ser o animal que eles vão colocar em última posição. Aí, a depender da quantidade de animais que entrarem, aí sim, você vai diminuindo e você vai colocando terceiro, quarto, quinto e sexto, e você pode ir trocando. Mas isso é um exercício que pode ser utilizado tanto na exposição como a nível de câmbio. Então, quando a gente está, aqui é uma imagem lá de Uberaba,
e uma pista da raça Nelore. A gente olha assim e fala assim, meu Deus do céu, para mim é tudo igual. Mas na hora que esses animais eles vão rodando, eles vão se apresentando, essas características pontuais, você vai treinando na sua mente e você já consegue identificar. Aí você pode pedir esses animais para ir um para frente, um para trás, justamente para você tentar ir fazendo seu pódio, né? E a parte, lembrando que na hora dos comentários, o jurado vai ter que identificar e pontuar cada características que foram superiores, qual foram as características que fizeram ele perder pontos. Então, assim, essas características que eu falei, precocidade, que é a relação da profundidade corporal com vazio substernal. Se vocês forem olhando ali, vocês conseguem identificar quais são os animais mais longe do chão. Mesmo que a foto não ajuda, pessoalmente, seria mais fácil, mais produtivo uma visualização dessa. Você consegue identificar quais são os indivíduos que têm uma convexidade musculatura, que têm peças musculares mais compridas. Perceba que da direita para a esquerda aí. O terceiro animal tem uma musculatura muito avantajada, mas ela possui uma musculatura mais curta do que a quarta colocada. Percebam que a musculatura da quarta colocada é um pouco mais comprida. E isso são características que dá para você ir avaliar. Elas são animais de uma categoria só, mas são características que você pode ir pontuando e desconsiderando. Aí você vem a precocidade, você vem com a musculosidade, você vem com a estrutura, com o padrão racial e com características de umbigo e características sexuais. Então, isso daí é muito válido, é uma aula prática, uma visita a uma exposição, uma visita a um produtor, ou até mesmo na sua propriedade, seja ela qual for, você ir identificando quais são esses indivíduos que possuem essas características a serem selecionadas e buscadas. Isso está relacionado, precocidade está relacionado com o tempo que esse indivíduo vai me terminar, assim como precocidade sexual também. Então, são características visuais que a gente pode identificar e selecionar, então, esses animais. Aqui são dois indivíduos mostrando animais de pista, são animais extremamente bem conformados, bem estruturados. Percebam que o macho possui maior musculatura, isso é evidente, maior convexidade de musculatura. Percebam como as peças musculares da fêmea é extremamente comprida. Ela é uma fêmea, para a idade, com uma musculatura muito evidente. Isso é um ponto. Olha a feminilidade na fêmea e a masculinidade nos machos. A gente vê isso, o macho tem um chanfro mais curto, a fêmea tem um chanfro mais comprido. Isso denota a feminilidade. Está relacionado indiretamente com características sexuais de precocidade também. Uma fêmea precisa ter cara de fêmea. O macho precisa ter cara de macho. Isso é muito batido pelos juízes, pelos jurados. Então, aí, características de força de dorso lombo, características de força de garupa, musculatura, precocidade sexual, qualidade de apromos, são características que devem ser avaliadas, tanto no macho como na fêmea. Isso aqui, para mim, é uma bezerra muito equilibrada, sem senão absolutamente nenhum, logicamente que ela está numa foto, e aqui um machinho também muito estruturado, muito corrigido e com musculatura muito evidente. E aí tem a questão dos sistemas também, que eu acho que válido a gente falar, dos sistemas intensivos e sistemas intensivos, e para cada característica que a gente deve ser buscada. Isso vai depender de cada produtor, a gente sabe que na nossa totalidade, os sistemas extensivos predominam no nosso país, mas aí o sistema intensivo tem a sua rapidez e já é uma opção para muitos produtores rurais. E a gente identificar, igual eu falei para vocês, os padrões e as composições corporais desses indivíduos é muito importante, porque, como eu disse anteriormente, eles já estão separando os indivíduos até no confinamento pela composição corporal, identificando animais que... Porque, imaginem vocês se eu tenho um indivíduo com um animal precoce com um animal tardio juntos no confinamento. Eu tenho um consumo diferente, eu tenho exigências diferentes, um animal precoce vai me terminar mais cedo, e aí acaba que eu seguro esse indivíduo esperando um animal tardio, para depois eles saírem com o peso ideal, ou com acabamento de gordura ideal. Então, olha o tanto de gastos que eu vou ter por manter o indivíduo com um tipo precoce ao lado de um animal com tipo tardio. Então, isso, eles já estão criando alguns métodos, e até mesmo questões de computador, o pessoal
da zootecnia de precisão, de identificar esses tipos também por troncos eletrônicos e por pontos específicos de cada animal que denotam o animal e a sua composição, né? Pesquisas científicas justamente para determinar qual a composição corporal daquele indivíduo, qual a exigência daquele indivíduo, e aí então eu separo esses indivíduos